Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Algo a Mais nessa manhã de segunda-feira. Nós estávamos dizendo aqui, segundou, né? Segundou, galera. Para quem vê a gente aí no sextou, sempre sextou. entusiasmado, segundou dá sempre aquela moleza, aquele soninho. Mas vamos lá, a gente está aqui no Algo a Mais para trazer para você informação, conteúdo e principalmente aquela energia que falta na segunda-feira. Vamos lá, gurizada. Vamos botar o dedo na tomada e vamos se ligar que a segunda-feira começou e é semana de carnaval. Nós vamos... É verdade. Pensa que talvez no início da semana que vem você vai ter um feriadinho. Digo talvez, né? Porque é facultativo. Então, exatamente. Quem sabe você tenha, quem sabe, mas aproveite o final de semana. A gente vai trazer, inclusive, essa semana o pessoal das cidades vizinhas aqui da região para falar, para convidar você para todos os carnavais que estarão acontecendo e também para você ficar ligadinho, né? Para que lado você vai, inclusive, porque são Mona, várias para que lado tu vai no carnaval? Todos. Na verdade, eu ainda não decidi. Eu gosto muito do carnaval de Vera. De Vera? Isso, Vera-Cama. É o que eu mais gosto, é o carnaval de Vera. Vera-Cama. Eu achei que era Vera da Cama, achei que era aquele que não existe. Não sei se tem carnaval em Vera. Não. Eu prefiro o carnaval bem quietinho. Mas pessoal, enfim. Então, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Algo a Mais. Começando, eu queria dar um alô aos nossos patrocinadores, que são a Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. A Clínica Magras, que fica na rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata. O telefone é o 21 60 20. Para quem não sabe onde fica a Clínica Magras, é aqui na rua do Mercado Dia, logo para baixo do restaurante Delícias do Prata. Exatamente. E quem é o nosso outro patrocinador, Mona? Nosso outro patrocinador é o Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata, um novo mundo de cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões, você pode acessar movieart.com.br. Lá você confere todos os filmes que estão em cartaz, as sessões que tem, se é dublado, legendado. E também você pode comprar já o seu ingresso, caso você não tenha aqueles 5 minutinhos para ir lá pessoalmente no cinema. Ou quer garantir, sabe, né? É verdade, porque a gente sabe, né, que tem filmes que esgota logo e inclusive, para assistir filme no cinema é uma outra realidade, né? Com certeza, uma experiência sensacional. Movie Art Cinemas em Nova Prata. E quem é a nossa convidada de hoje, Mona? Então, pessoal, hoje a gente começa um quadro chamado Bem-vinda Mamãe. Nesse quadro a gente vai falar sobre da espera, desde como saber se chegou a hora de ser mamãe, até quando a gente sabe que chegou o momento de cortar o cordão umbilical e deixar seu filho ir para o mundo. Então, hoje a gente recebe a psicóloga Ariane Damini Bassa, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Uhum. Hoje a gente fala, então, de como saber que chegou a hora de ser mamãe. Uhum. Então, é uma pergunta que várias mulheres que querem ser mamãe se perguntam, né? Já tenho 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, chegou a hora, não chegou a hora? Tô com uma gravidez inesperada, não vou dizer indesejada, porque essa palavra não é muito bonita. Uhum. Inesperada aqui. Mas muitas vezes também é indesejada. Pode ser, mas vamos tentar aliviar, né? Enfim. Uhum. Como saber que chegou a hora de ser mamãe? Uhum. Primeiramente, então, bom dia. Isso. Né? Primeiro, para saber se chegou a hora de ser mãe, tu tem o desejo de ser mãe, né? Porque quando eu fui convidada para esse programa com essa pauta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que bom que hoje isso é discutível, né? Que não ser mãe também é uma possibilidade. Com certeza. Exato. Eu acho que isso era muito diferente nos tempos passados, né? Era uma questão que meio que a mulher nem tinha muita escolha. Era predestinada a ser mãe, tanto que quando a mulher não conseguia ter filhos, ela era invalidada, né? E hoje isso é uma escolha porque a mulher está se igualando mais com a vida do homem. Tem muito ainda assim que percorrer, mas ainda tem a vida profissional dela, né? As amizades, os planos, os sonhos, que muitas vezes pode não incluir o ser mãe no momento, né? Então, quando vocês me perguntam como saber se chegou a hora, tem o desejo, né? Tem o desejo tu de ser mãe, ou tem os teus pais que estão pedindo um neto, né? Tem os teus amigos que têm filho e como é que tu vai fazer um amiguinho para brincar com meu filho, né? Isso. É um desejo teu, ou é o teu meio que está pressionando para que tu seja mãe? Né? Então, assim, eu quero ser mãe. Então,
Ok, né? Então vamos fazer uma preparação mental aí para ser mãe. Como é que começa? O ideal é que seja antes de iniciar a gestação, né? Que comece com os planos. Bom, eu quero ser mãe. Vamos fazer ali um caixinha para o meu filho, né? Para eu não me apertar lá na hora, eu ficar pressionada que tô sem dinheiro para pagar um médico, né? Isso é o ideal, claro, né? Que existem outras diversas situações. Mas eu sei que agora eu vou crescer, mas alguns planos vão ter que ser adiados, né? Ou cancelados, né? Porque agora o principal vai ser o filho que vem aí. E quando a gente fala de casal, quando não é a mãe solo, quando a gente fala de casal, o casal também conversar que a rotina dele vai alterar, né? As viagens, né? O que eles faziam nos finais de semana, o sono, né? Que ali é importante que o pai seja parceiro também, né? Então, muita coisa altera. Mas o que eu digo que, principalmente, para ser mãe, tem que ter o desejo. Eu acho que principalmente também se analisar tudo que, é bem como tu disse, tudo que vai mudar, vai ter muita coisa que vai mudar, está pronta para essas mudanças. Ariane, você acha interessante o acompanhamento de um psicólogo, seja quando se planeja ser mãe, ou seja quando a gravidez também não é esperada, digamos assim? É tão importante, e eu ouso dizer, tanto quanto o pré-natal, tá? Porque por mais que a gente disse, ela é esperada, mas é uma novidade. E a novidade é a gente se assustar. A gente planejou ter um filho, planejou, aconteceu, mas e agora? Né? Então, fora todas as transformações, não só no psicológico da mulher, no corpo, dela saber lidar com isso, né? Dela saber se apegar aos pontos positivos e ir lidando também com os pontos negativos, porque, assim, maternidade não é só flores, né? Tem muitas coisas que acontecem aí, um turbilhão de sentimentos, o meu corpo, né? Então, sim, é muito válido, sim, o acompanhamento psicológico, e que nem eu te disse, tanto quanto o pré-natal. Tu falaste sobre, no início, né, na tua primeira colocação, enfim, sobre a mulher muitas vezes ser vista antigamente, né? Que bom que podemos discutir isso agora. Existe a série The Handmaid's Tale, que justamente ilustra essa questão de as mulheres serem usadas apenas para reprodução. As que não conseguiam mais ser mães, elas eram extintas, né? Para não, elas eram mortas. Então essa série já tá aí justamente para retratar essa questão de que como era e agora que bom, que nem tu disseste, que a gente está podendo falar sobre isso, podendo ter essa opção, querendo ou não, conseguir planejar, né? E aí o Doug pergunta se é importante o acompanhamento e tudo mais. E Ariane, como tu vê essa busca? Ela está acontecendo? Muito pouco. Muito pouco. Tanto quando, antes de entrar nos estudos, a gente estava conversando, né? Por que ainda esse estigma de procurar um psicólogo? Né? Se eu estou com dor no dente, eu vou no dentista, né? Se estou com dor de barriga, eu vou no médico. Mas se eu estou mal, se eu estou triste, se eu estou assustada, eu não vou no psicólogo. Por quê? Né? Que as pessoas sejam mais flexíveis também com a saúde mental delas, porque é propositivo. Bom, tu não quer que as pessoas saibam? Não precisa as pessoas ficarem sabendo que tu tá indo num psicólogo, né? Tenha esse sigilo com o profissional, né? Mas vá. Vá que mal não vai fazer, né? Se tu ainda tem um pouquinho de preconceito, então não conta, né? Tu é intimidada, então não conta, mas vá. Mas a procura é muito baixa. Inclusive, eu acho que a Ariane seria muito mais fácil a mulher saber se quer ser mãe a partir do momento que ela se autoconhece. E como nós estávamos conversando anteriormente, a psicoterapia ela não é algo para curto prazo, né? É algo para médio, longo prazo e inclusive para que vai facilitar para a mãe saber se ela está pronta para ser mãe, né? Sim, claro. Que nem tu disse, né, Doug, é muito importante o autoconhecimento, né? Porque que nem a gente comentou antes, eu quero ser mãe, ou tá internalizado em mim que eu tenho que ser mãe, né? Eu até tenho uma amiga muito próxima a mim que ela me disse, eu não quero ser mãe. E a minha pergunta foi, por que não? E ela me respondeu, por que não? Porque não quer. Por que não quer? Por que quando a gente fala, vou ter filho ano que vem, tu não pede? Por que tu vai ter filho? Né? Tá ainda muito internalizado na gente essa questão que em algum momento a mulher vai ser mãe. Né? Então, assim, vai te conhecer. Claro que tem aquelas mulheres que nasceram com instinto mesmo, né? Quero ser mãe e tá certo para elas. Mas quando for uma dúvida, vai te conhecer. E não vai ser bom só para isso, para todo o âmbito profissional, de amigos, de relacionamento, mas vai te conhecer.
E eu vejo, inclusive, Ariane, que um dos principais problemas também é quando se tem uma gravidez indesejada, digamos assim, o problema psicológico não vai ser só na mãe, mas vai ser nessa criança também que está nascendo, né? Isso, existe grande chance de carregar o problema na criança também. Aí que entra a importância do apoio a essa gestante adolescente. Os pais, né? Claro que vai ser um momento que eles vão se assustar, né? Um momento fora de hora, mas por isso também que eu sou uma defensora da educação sexual nas escolas, tá? Às vezes falta, assim, a atenção, o carinho que talvez esse adolescente vai buscar em outros meios, né? Mas vamos pensar quando isso acontece, né? A importância também da mãe, tá? Porque ela deixou de ser filha quando ainda era para ela ser filha um tempão, né? Vamos pensar com 15, 16 anos, quanto tempo tu tem ainda para ser filha, mas agora eu tenho uma responsabilidade. A mãe, a importância da mãe, do pai, dos familiares, dos amigos. Vamos pensar que tem muitos vizinhos legais. Eu sempre tive muita sorte de ter muitos vizinhos legais, né? Até de um vizinho te ajudar, dar um apoio, né? Porque ali não é mais hora de julgar, né? Ali já foi feito. Então vamos acolher esse adolescente. Pois é, eu vejo que muito se fala sobre essa questão de problemas internos na família. E eu vejo que até muitas vezes o que acontece, até não sei se tem ligação, tu vai poder me ajudar com essa questão. Muitas vezes a gravidez inesperada, a gravidez na adolescência acontece em meninas que não têm um apoio dos pais. É realmente isso que acontece? Por que isso acontece? Muitas vezes, tá? Porque é a busca de um carinho, de uma atenção, de um ser vista, né? Então, sim, claro que podem ter outros motivos, né? Mas nem maioria das vezes, sim, é essa falta de olhar para a adolescente. Inclusive, existem casos de que, de repente, a adolescente tem o filho exatamente para isso? Pode ser que sim, mas pode ser que inconscientemente também, né? Mas varia, não é uma regra. Assim como tem aquela moça que quer muito ser mãe... Mentira. Reformulando a pergunta, é o contrário. Assim como tem aquela mãe que sabe que... Aquela moça que sabe que não quer ser mãe, ou que talvez algum dia venha aquela vontade de ser mãe, tem aquela que quer muito. E às vezes acontece dela descobrir que não é possível que ela seja mãe. Isso também é uma coisa que vai afetar a pessoa, né? Daí pra que linha a gente segue? A gente volta para a linha do apoio familiar, do apoio dos amigos, do apoio de um psicólogo também, né? Porque, que nem eu disse assim, a gente vem de uma história da mulher ser invalidada por não conseguir ter filhos, né? Mas ela não é invalidada por causa disso, né? Ela é mais do que... Ela nasceu mais do que só para ser uma mãe, claro. Com certeza. Que ser mãe é uma coisa espetacular, mas ela é mais do que isso. Então, nesses momentos, sim, que, né, que aí, quem sou eu? Eu tenho esse sentimento de ser mãe, não vou conseguir, né? Que é uma coisa assim de, não digo fracasso, mas, poxa, eu queria tanto. Daí começa a olhar para aquela adolescente grávida, olha, ela conseguiu, eu não. Começa a se comparar. Então, ali, ainda mais o apoio de um profissional. Existe muito essa questão ainda de ser comparada, de ser taxada na sociedade? Ainda existe bastante? Existe. Mas ainda mais dessa mulher que tem essa recusa em ser mãe. Eu vejo muito assim, ela vai se arrepender, né? Mas aí quando ela tiver, quem que vai cuidar dela? Peraí, né? Tu quer ter um filho para ter uma família ou tu quer ter um filho por uma forma egoísta, né? Não é bem assim, até porque quantos casos a gente vê de uma mãe que teve 13 filhos e lá na velhice não foi cuidada por ninguém. Isso aí. Né? Então, assim, quer garantia que alguém vai cuidar de ti, guarda um dinheirinho lá para tua velhice, para tu ter alguém para pagar, né, para cuidar de ti. Mas, assim, Muitas pessoas já vieram aqui, e inclusive já comentaram essa questão de a gente como mãe, digo a gente, mas porque possivelmente eu posso ser mãe, enfim. Será que de repente é um aviso isso? Vamos com calma nessa segunda, né? Vamos planejar melhor. Não sei lá. Mas não sei lá, uma coisa eu te respondo. Eu, Mona Lisa, sinto que ainda não estou pronta para isso, entende? Não que eu não queira ser. Eu quero ser mãe, mas eu sinto que ainda não estou pronta. Então, isso já é uma questão de ter essa visão de que não é bem assim.
Um filho é um filho, é uma responsabilidade para sempre. Mas o que eu havia dito é sobre o que a gente dá para os nossos filhos. As mães diziam, a gente perde uma mão se for preciso, dá uma perna se for preciso. Mas a gente sabe que esperar isso de um filho de volta não é o que vai acontecer. O amor maternal é muito diferente do amor fraternal, né? Então, é bem como tu disseste, tu tá criando teu filho para ti, ou tu tá criando teu filho para que ele seja uma pessoa no mundo, né? É bem isso que nem tu falou agora, e muitas pessoas já falaram isso pra gente, que passaram aqui pelo programa. Ariana, existe uma idade, não digo no âmbito fisiológico, no âmbito de ainda estar fértil, mas existe uma idade mental melhor para se ter uma criança? Não existe uma idade mental melhor, né? O ideal é que tu esteja planejada, né? Eu digo muito mais a mulher, porque é a mulher que vai ter que ficar um tempo fora do trabalho, né? A mulher que vai ter todas as mudanças hormonais, corporais. Não existe idade certa. A idade certa é quando tu se sente preparado. E isso, inclusive, eu acho que é um debate a se ter entre o casal, né? Entre o casal. Existe terapia de casal? Existe terapia de casal. E uma coisa muito interessante na terapia de casal, que pouquíssima gente faz, eu não fiz, né? Que é antes do casal ir morar junto, fazer planejamento. Teremos filhos? Não teremos, né? Vamos casar na igreja? Não vamos casar. Antes dele morar junto, fazer essas combinações, que mesmo que elas sejam alteradas no decorrer da vida, essas combinações foram feitas. E já foram pensadas em algum momento. Em algum momento, exatamente. De repente, muitas vezes não se encaixam as ideias e é melhor que elas não se encaixem nesse período do que depois que já está morando junto e tudo mais, né? Para ninguém se anular, né? Porque o casal, por mais que seja um casal, são seres individuais. E nós falávamos muito no papel da família em apoio a qualquer escolha da mãe. E com relação ao homem nesse apoio também é muito importante. Exatamente a mesma pergunta. A gente fala muito pouco em depressão pós-parto masculina. Existe? Existe? Existe em proporções menores, mas existe. Por quê? A mãe vai ficar um tempo com esse bebê. Então, assim, ela vai perder a noite de sono, mas ela vai ter a recompensa no dia seguinte desse bebê sorrir para ela. O pai, então, de repente, perca isso, né? A mãe vai ter o momento de amamentar, né? O pai, às vezes, vai ser deixado de lado. Por isso que é importante que ele saiba lidar com isso. Quantos casais a gente vê que se separaram logo após que tiveram filhos? Até na televisão a gente vê, mas esperaram se separar para ter filhos, mas não é bem assim, né? Existe muita mudança do pai perceber que ele é importante também ali. Por mais que ele não esteja tão vinculado com o bebê naquele momento que ele precisa da mãe, ele também é importante, né? Então, assim, sim, do pai prestar atenção, né? Porque, assim, o pai não vai estar o tempo inteiro ali. Algumas coisas ele vai perder, infelizmente, igual a mãe quando voltar para o mercado de trabalho, né? Mas, sim, é importante também que o pai tenha esse cuidado com ele mesmo. E quando não se... muitas vezes, em gravidez indesejada ou na adolescência, não se tem nem apoio do pai e nem apoio da família. Como tratar tudo isso? Visto que muitas vezes também não se tem uma situação financeira estável, tanto para ir para uma terapia, como para manter-se. E manter a criança Exato. que está vindo, né? Como lidar com tudo isso, Ariane? Existem os grupos de gestantes, né? Eu conheço vários em Nova Bassano, né, que são feitos. Mas o importante da gestante é ela primeiro se acalmar, né? E ela conseguir ir atrás daquilo que ela tem. Um amigo, que nem eu te disse. Às vezes um amigo é muito mais importante que uma família que te deixou de lado naquele momento. Que nem eu te disse antes, um vizinho talvez, um padrinho, um dindo, né? Mas ela se apegar naquilo que ela tem, né? E não ter medo de pedir ajuda, né? De ir num CRAS, ir em algum lugar, mas pedir ajuda. O principal é não se deixar sozinha no momento que não se conhece exatamente tudo o que está acontecendo, não se tem um parâmetro para saber tudo o que está acontecendo. E tu vê que existe alguma relação entre essas gravidezes que não são planejadas com bastante problemas psicológicos que a gente vê na sociedade hoje em dia, principalmente em locais de baixa renda? Tu diz, Doug, em relação a se ter filho e a mãe não ter uma condição psicológica para criar essa criança. E isso acaba desencadeando o efeito cascata, fazendo com que a criança também venha a ter problemas por criação.
tu vê que essas situações têm relação entre termos mais problemas psicológicos, muitas vezes em locais com baixa renda, onde os filhos não são planejados e não são criados da forma como deveriam, digamos assim? Claro que são várias situações e variam, né? Existe aquela gravidez indesejada, né? Que aí entra aquela cultura de que gestação é o momento de plenitude da mãe, que vai experimentar o amor mais profundo da vida dela. E nem sempre é assim, porque ela não planejou, né? Então, assim, primeiro, né, essa mãe tem que pensar que amor também pode ser uma coisa construída, né? Do primeiro choro, né, do primeiro sorrisinho, da primeira até bira, porque às vezes é engraçadinho. Mas quando isso não acontece, sim, pode refletir muito nesse filho. Por quê? Se eu sou uma criança indesejada e continuo sendo indesejada conforme eu cresço, tudo que pai e mãe falam para mim quando eu sou pequena, para mim é lei, tá? Se essa mãe falar que eu não sirvo para nada, que, enfim, devia ter me dado, eu vou me achar sem valor nenhum, porque ela é meu ideal de lei, entende? O que ela falar para mim é verdade, eu ainda não tenho experiência de vida, então sim, pode afetar diretamente na saúde mental dessa criança e adulto. Como fazer com que as mães mudem um pouco o seu pensamento em relação aos seus filhos quanto a essa questão? Porque a gente vê, como tu disse, a psicologia ainda é vista como um paradigma a ser quebrado. Claro, ela evoluiu muito, essa questão de terapia, a gente vê principalmente em grandes centros que a terapia é vista como algo mais do que normal, necessário. E como fazer com que muitas mães percam esse paradigma de que terapia, a gente vê muito terapia é coisa para louco. Psicologia é coisa para louco. Como fazer com que a cabeça das pessoas mude nesse quesito, principalmente das mães, em procurar um apoio psicológico, até em planejar tudo isso? Existe alguma forma miraculosa, digamos assim, de fazer com que as mães entendam que isso é extremamente necessário? Primeiro, tudo se constrói com educação, né? Campanhas, né? De cuide de você, de... tu teve um filho, mas tu ainda tem... Tu não está invalidada porque agora tu é só mãe. Não, tu não é só mãe. Tu é mulher, tu é esposa, tu é amiga, tu é profissional. Eu acredito que campanhas podem ser muito bem-vindas. Mas vamos puxar para o lado daquela mulher que está com medo de ir numa psicóloga. Vá conversar com alguém que vá no psicólogo e pensa melhor. Sabe que eu até dei uma... Tem muitas pessoas que ficam com medo, muitas pessoas até me questionam como é que é uma terapia. E uma dica que você postou, eu acho que foi num history, que foi a série Sessão de Terapia, que eu venho indicando aqui muitas vezes e que pode ser bacana para você, pessoal, que gostaria de saber como funciona uma terapia. Tem muita gente que pensa que psicóloga dá medicação. Não, não dá. Tem muita gente que tem um paradigma estranho sobre a terapia. Então assistam, quem sabe, um episódio da série e vocês vão saber como funciona uma terapia. Eu não sei, existem várias formas também de terapia dentro da psicologia, né? Sim, existem várias abordagens, desde a psicanálise cognitivo-comportamental, sistêmica, mas isso varia muito, né? Mas experimente ir. Para que se tenha um acompanhamento melhor. Pessoal, a gente vai para um pequeno bloco de comerciais. Na sequência, a gente volta conversando um pouquinho mais. Gostaria de pedir para você, se você tem perguntas, sugestões, comentários a fazer sobre esse ou outros assuntos que envolvam a parte de ser mãe, de se estar preparada e tudo mais, envie para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo da tela, ou também na nossa live no YouTube e no Facebook. Será um prazer poder ter esse contato direto com vocês, né, Moná? É isso aí. Se você descobriu recentemente que está grávida, conta pra gente como é que foi. Foi um sustinho? Tava esperando, não tava esperando? Mas tem gente que não toma um susto, tem gente que é a melhor notícia da vida, né? Então... Enfim, conta pra nós, dá a sua opinião, vai ser um prazer trazer aqui no programa Algo a Mais. Fica ligadinho, na sequência a gente volta. Conecta Mais Web TV, conectando você. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV.
Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise. Muito bem, pessoal, a gente volta desse breve bloquinho de comerciais, né? Breve bloco, trava-língua, breve bloco. Mas lembrando, então, né, dos nossos apoiadores, Clínica Magras, nossa missão é transformar sonhos em realidade, somos singulares. Para quem quiser conhecer, a clínica está localizada na Rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata, e o telefone para contato é 542121 6020. Tem mais, e também para você que procura uma sala de cinema top, aqui em Nova Prata nós temos o nosso apoiador, que é um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Bem pertinho, inclusive, bem né? Pertinho. Não precisa mais ir agora até Bento Gonçalves, que também tem Movie Art, mas nós temos em Nova Prata, então não precisa se deslocar mais. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online. Pessoal que fica com medo aí de repente chegar na sessão e não tem mais ingresso, ou marcou aquele cineminha com a menina e aí vai deixar para chegar lá na hora e aí não tem mais ingresso, vai passar vergonha. Compre online o seu ingresso, você tem essa funcionalidade no Movie Art Cinemas em Nova Prata. E a gente continua esse papo gostoso aqui com a Ariane da Minibasso, a psicóloga Ariane, falando sobre essa questão de ser mãe. Enfim, todo esse mundo que desabrocha em ser mãe, né, Mona? Isso aí. Ariane, eu queria te fazer uma pergunta agora. Quem está nos assistindo, podem ter várias mães nos assistindo, várias moças, e talvez estejam passando por esse momento de descobrir que estão grávidas. Porém, como eu conto para minha família, como eu conto pro meu namorado, pro meu noivo que eu tô grávida? Muitas têm essa segurança, já é uma mulher formada, enfim. Mas, por exemplo, eu particularmente, se eu descobrisse que estou grávida hoje, eu iria tomar um susto, né? E depois Sustinho. Basicão! E depois eu iria ficar pensando de que forma eu vou falar pros meus pais, pro meu namorado, que eu tô grávida. De que forma a gente faz isso?
Vamos pensar, então, quando é no susto, né? No susto é muito importante que tu recorra para alguém que tu tem segurança, tá? Meu Deus, e agora? Né? Vamos pensar no namorado, uma primeira opção, alguém que te dá segurança, a tua mãe, né? Mas conte para alguém que tu confia que vai te acolher nesse momento, né? Que vai te dizer que vai dar tudo certo. É isso que tu precisa nesse momento, Exato. né? E depois, sim, né, que tu tá fortificada, que o susto já passou, tu conta pro restante dos familiares. Mas, assim, eu acho muito importante tu se apoiar em alguém nesse primeiro momento. É porque eu vejo muitas vezes que... às vezes eu me pego pensando realmente, você é mãe e tudo mais, mas às vezes a gente toma susto na própria menstruação atrasada, né? Que dirá saber que tá grávida. Então, justamente, acho que buscar esse auxílio, conversar com alguém é muito importante. A gente sempre preza muito pelo diálogo, a gente frisa bastante esse assunto aqui no programa, inclusive, sobre, justamente, conversa com alguém que tu confia, com alguém que te dá confiança, né? Porque não é só tu confiar, e sim a pessoa saber o que te fala. Sim. Ariane, tem muitos casos onde a família não tem um relacionamento bacana com essa mãe adolescente, digamos assim. E aí isso leva muitas vezes a adolescente até pensar em praticar aborto, pensar em, enfim... Suicídio, às vezes. Também. Como trabalhar essa questão? Como fazer com que exista uma ligação maior entre a família e essa adolescente, ou até essa mulher adulta, que muitas vezes não tem essa relação interessante entre família e a mulher? Uma coisa que tu disse é em relação de pensar em aborto. Aborto não é legalizado no Brasil. Certo. Sim. O que acaba ocorrendo de ter várias clínicas clandestinas perigosas, tá? Então, elas não estão assistidas, elas correm risco de morrer. Porque né? eu vejo que o que acontece muitas vezes é que o desespero é tanto, tanto, que essas meninas acabam recorrendo para o último... Para o que tiver. Exato. Muitas vezes vem o aborto como sendo mais fácil do que falar para a família. Sim. E aí existe uma forma de fazer com que a família seja mais receptiva nessa questão. Fazer a família ser é uma coisa um pouco difícil, porque tem que ter a vontade da mudança. Exato. Tá? Eu não busco ninguém em casa, lá para o meu consultório, né? Eles que me procuram. Então, a família tem que querer essa mudança. Infelizmente, essa gestante vai acabar por ficar sozinha, se for pensar em questão da família, né? Por isso que eu digo assim, se acalma, né? Primeiro tenta parar, respira, procura alguém que tu confia, que vai estar contigo, né? Por isso que, amigo, eu vi que você teve um tema da amizade. A amizade também é muito importante. Sexta-feira. Né? A amizade é muito importante, mas assim, te acalma. Mudar a família, mudar um contexto todo é um pouquinho mais difícil, porque tem que ter a vontade. Mas, que nem eu disse antes, ela tem que se apegar àquilo que ela tem. O problema, muitas vezes, é ela se sentir sozinha, né? E desamparada em todo esse contexto, digamos assim. Eu vejo que muitas adolescentes, hoje em dia, ainda existe muito isso, hoje em dia, das adolescentes já se sentirem sozinhas antes mesmo de engravidar. Pode continuar. Não, e de repente, muitas vezes, é como nós vínhamos comentando no início, o engravidar foi por esse fato. Por não ter uma educação e aí estar se sentindo sozinha, e acabou tendo um efeito cascata que levou à gravidez. E aí a gente vem para esse fato de possivelmente ter um problema na adolescente, possivelmente ter um problema no filho, a família também vai ser outro problema, e é uma série de problemas que muitas vezes a adolescente vê aquilo como algo insuperável. E aí o que se faz? Quando a gente pensa num adolescente, entra o trabalho do conselheiro tutelar, que eles são muito importantes, eles trabalham muito, tem muitos conselheiros maravilhosos, mas que também tem essa visão de que às vezes eles precisam de ajuda. Então, um conselheiro tutelar, né? Alguém faz uma denúncia anônima, se a adolescente não tem essa força de buscar sozinha, tem um telefone, liga ali. Tu não precisa se envolver, mas tu fez a denúncia e de repente nisso tu vai estar ajudando essa adolescente. Muitas vezes as pessoas veem a denúncia como algo ruim. E não, às vezes é ajuda. É ajuda, exatamente. Outra questão. Às vezes também acontece de eu não saber quem é o pai do meu filho. Né? Acontece, com certeza.
Pessoal, vocês têm que entender assim, o Algo a Mais é um programa descontraído que traz assuntos descontraídos, assuntos importantes de uma forma mais dinâmica, mas a gente não tapa o sol com a peneira, né? Com certeza não. Então, não sei quem é o pai do meu filho. Contar a gravidez para alguém já é algo um tanto complicado, dependendo da pessoa, enfim. E agora? Faço o quê? Primeiro que mãe não é estado civil, né? Certo. Não precisa ter um parceiro fixo, não precisa estar casada, nem nada. Mas caso aconteceu disso, né? O teste do DNA, né? Esperar para ser mais seguro depois que esse bebê nasce, mas esse teste, e ser franca, né? Ser franca, até porque, assim, ninguém tem teto de vidro, né? Não julgar também essa pessoa, ter um pouco de empatia também, não vai ser um momento tão fácil assim, né? Mas uma solução... Nem um pouco fácil, né? É o teste. Muitas pessoas, Ariane, eu vejo que veem momentos como esse como uma barreira, como está terminando aí. Digamos assim, que vem até muitas vezes com uma vida terminando aí. E não, acho que não é isso, né? A mudança faz a gente ter muito medo, né? Tudo que muda na nossa vida, mesmo que sendo planejado, assusta a gente. A mudança de um emprego, né? O fim de um relacionamento, né? Acabou o relacionamento, meu Deus, minha vida acabou. Acabou, espera uns 3 meses, passou. Né? Então, que nem eu disse, espera o susto passar. Né? Vive sim esse teu luto, de certos planos terem que acabar, certos planos terem que ser deixados para depois. Vive sim isso, mas que a consciência que vai passar, porque vai. E a gente vê hoje em dia também muita ansiedade nas pessoas de tentar planejar, de tentar ter o controle em cima de tudo que vai acontecer. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Aliás, eu acho que quando não depende somente de nós, e muitas vezes quando depende somente de nós... Já nem é o que a gente planejava. Que conselho tu dá para essas pessoas que... porque a gente vê que hoje em dia é muita ansiedade. Acho que o mundo se tornou tão rápido que a ansiedade está cada vez maior. E isso volta também na questão de descobrir que sou mãe e já começa a tentar prever o que vai acontecer. Que conselho tu dá para essas meninas que pensam dessa forma? Em questão da ansiedade, por mais que a gente sonhe, trace metas, é vida real. Algumas coisas saem do eixo, algumas coisas entram no eixo, né? Mas essas meninas que vão ter uma gestação, sempre se apeguem naquilo que tu tem. Sempre. Sabe? Pensar naquilo que tu deveria ter tido, aquilo que ficou para trás, em algum momento pode ser bom para uma análise tu contigo mesma, né? Mas se tá te puxando para trás, foca para frente numa coisa mais saudável, não nessa ansiedade, ai meu Deus, e agora, e agora? Que tu te apoia em alguém, né? Pede ajuda, mas esteja ciente que nem tudo vai sair conforme traçado. Né? E isso é para todo mundo e em todas as ocasiões. A gente fala... pode ir. Não, eu até comentava há um tempo atrás que eu acho que uma das principais dádivas do ser humano é o de se conformar muitas vezes. De muitas vezes, porque tem tanta gente que coloca aquela questão de tudo que se quer se tem, só que muitas vezes acabam pulando por cima de outras questões. Eu tô com 19 anos, eu quero ter filho, eu vou ter. E acabam pulando em cima de muitas questões. Primeiro que não depende só de ti, né? Tem essa questão. Só que muitas mães acabam tendo filho querendo e ponto final. É isso aí. Mas é o que eu ia dizer agora. A gente falou bastante da mulher. Mas como tu disseste, muda muito pro homem também. Vou ser pai, e agora? Te planeja, né? Primeiro assim, por mais que tu não esteja... Vocês estão grávidos, né? A gente ouve essa expressão muito agora, né? Por mais que tu não esteja com o bebê na barriga, tu também vai ter tuas responsabilidades, né? É tua responsabilidade não deixar essa mãe sozinha, né? De acordar de noite, de dar mamar, de fazer alguma coisa também, de pegar junto. E eu tô vendo cada vez mais os pais fazendo isso e que bom, tá? Conforme a mulher também não tá sendo só do lar, o homem também não está sendo só o provedor. As tarefas estão sendo divididas e que bom que o pai pode aproveitar isso sem ser estranho, né? Antigamente, vamos pensar, acho que eu e tu estamos mais ou menos na mesma idade. Quando a gente era mais novos, assim. Não sei, hein? Mais novos. Descobrimos que o Doug fez uma festa de 15 na Ariane. Eu acho que a minha idade está um pouquinho acima, hein? Mas vamos pensar assim que era muito difícil ver pais com crianças no colo, né? Pais na pracinha. Eu vejo isso muito acontecendo agora, mas quando eu era pequena, eu via muito pouco. Tinha pais de amigas minhas que eu não conhecia,
né? Então, assim, de o pai também ter essas recompensas, que nem eu disse antes, de ver o filho crescer, de não precisar ser durão o tempo inteiro, de poder ser mole, de poder brincar, se jogar no chão, de ser criança também. Isso é saudável para o pai. Pois é, eu acho que inclusive se ainda se tem muito paradigma dessa questão de que o homem tem que ser durão, de que o homem tem que ser o pilar, digamos assim, da casa e ser aquele cara que não se abala. Muitas vezes a mulher é o homem da relação. Exato. Como fazer com que os pais, e principalmente os homens como um todo, tenham uma visão diferente sobre a maternidade? Sobre a paternidade e sobre a maternidade também, porque tem muitos homens, inclusive, que a mulher engravidou e ele some. Primeiro que tu não obriga ninguém a ser pai, né? Sim, né? Tu vai ser o pai, aquele que gerou, mas eu digo pai coração, sabe? Tu não obriga ninguém a ser pai se ele não quiser, né? Isso é uma perca para ele se ele não for, né? Mas da mãe também chamar esse pai, sabe? Não deixa que eu faço, não deixa que eu cuido, não deixa que eu levanto. Vamos, pai, agora é tua vez. Né? Marido, né? O nome do quem for. Tentem não ser chamado de pai e mãe, por favor. Mas, assim, de chamar essa pessoa para essa maternidade, não deixar ele de canto. Mas agora tu entrou numa questão bacana. Por que não se chamar de pai e mãe? Porque tu tem pai e mãe. Não é o teu marido, nem tua esposa. Eu fico em... Ai, deixa pro pai. Não. Sim. E isso reflete também na criança. Ou não? Depende, né? Depende, às vezes é só modo de falar, né? Mas, às vezes, essa mulher trata o marido como pai dela também, né? Tem essas questões. Às vezes é só modo, de uma alteraçãozinha ali, né? Que não quer dizer nada. Mas, às vezes, é um pouco mais do que isso. Por isso que tem que ter esse cuidado. Existe como perceber isso? Na relação, né? No meio ali, tu começa a perceber, não de primeira. De primeira não, né? Mas assim, quando tu é amigo de um casal, tu vai perceber como é que tá essa relação, se é só se chamar ou se realmente são tratados como um é pai, outro filho, um obedece, outro manda. Isso eu acho que também é complicado nessa questão de gestação, até porque muitas vezes é a escolha de um só. Inclusive nisso, quando é a escolha de um só. Quando, de repente, o que mais se vê, eu acho que é o marido sendo o chefão, digamos assim, que não deveria ser, mas quando se tem a escolha de um lado só. Tu diz na questão da gestação? Exato, quando a escolha para ter um filho é feita de um lado só. Em algum momento é feita de um lado só. Pensar que o ato são duas pessoas que poderiam os dois estar se cuidando, né? A gente tem que cuidar muito para não puxar, vamos pensar só para a mulher. O homem também está lá. O homem também pode se prevenir. Então, assim, ela, como que dizem assim, me deu o golpe. Não, peraí. Ela fez sozinha? Né? Então, assim, tem que pensar até que ponto foi um só. E tem também a questão do... ela disse que tomava o anti e tudo mais. De qualquer forma, tu também pode se prevenir. Sim. Se tu realmente não tem esse desejo... Existem N formas agora, ainda muito mais agora, de tu se prevenir. Eu li esses dias que estão criando um anticoncepcional para o homem. Sim. Então, é uma coisa que, se tu realmente não quer ter uma família no momento, é a coisa mais simples. E tá acessível para todo mundo. Isso mesmo. Então, por isso que ela me deu golpe, foi ela que quis engravidar. Hoje em dia, não cabe mais. Outra questão que também muito se fala é sobre as mães não terem o pai do lado. O pai, o marido, digamos o noivo, assim. O namorado, o companheiro. É que muitas vezes o que acontece? A gente vê que acontece a gravidez de um momento, de um descuido que se teve de repente ali, aconteceu a gravidez e o pai dessa criança some. Como fazer com que essa mulher se mantenha firme e que consiga criar o filho sozinha? Coisa que a gente já viu muitas vezes acontecendo, mas acho que a cabeça da mulher não fica tão legal assim, ter que fazer tudo sozinha, né? O apoio da rede, num todo, né? Da família dela, de todo mundo que está ao redor dela. Mas, tu me disse assim, o pai some. Mas quantos pais são casados e somem também? Né? Que na hora do vamos ver, a mulher está ali sozinha. Né? Por isso, então, que a mulher também tem que ter o cuidado de... Ela quer ser mãe também,
né? É um desejo dela, porque para que ela possa ver isso de uma forma mais amorosa, não sobrou tudo para mim, né? Mas caso isso ocorra, da mulher não depender só dessa pessoa que não está, né? Dela conseguir se planejar, né? Dela conseguir pôr na creche quando precisa, pedir ajuda da avó para cuidar, mas não só se apegar nisso, né? Mas infelizmente não deveria ser desse jeito. Uma questão também agora decorrente do assunto, né? Acabei que fiquei grávida, tudo mais, descobri, tô em tanto tempo. Aconteceu um aborto espontâneo do meu corpo mesmo, não busquei. Também acontece muito da pessoa sentir muito aquela perda e tudo mais. Daí, como que funciona? A gente busca esse acompanhamento? Porque o acompanhamento, que nem tu dissesse, ele é tão importante quanto um pré-natal na questão da gestação. Quando acontece isso, acho que imediatamente, né, teria que ter esse acompanhamento. Tem um termo que se diz que é luto das mães não reconhecidas. Das mães que não chegaram a ter o bebê, mas foram mães, né? Então, ela está nesse sofrimento de ter perdido um filho, mas que as pessoas não enxergaram, ela que sentiu, né? Então, existe... tu perdeu de quantos meses? 3. Mas era pouquinho, mas era meu filho, entendeu? Eu não vi a carinha dele, mas era meu. Então, assim, sim, com certeza buscar um profissional, né, para ela sentir também, né, que alguém está amparando, que não foi qualquer coisa, que foi importante para ela, e sim, ela vai viver um luto, um processo de um luto. Ariane, tu acha que de repente muitas vezes a gente precisaria viver um pouco mais o individualismo nessa questão e deixar opiniões externas um pouco de lado? Sempre. Claro que a opinião, se a gente sabe filtrar, é maravilhosa. Com certeza. Tá? Mas a gente não pode também querer inserir a nossa realidade para os outros, né? Isso é certo para mim, tem que ser certo para ti. Peraí. E daí a gente entra naquela história de não querer ter filhos, de querer, ao invés de ter filhos, ter cachorro, né? É uma escolha individual. Adoção, né? É uma escolha individual, então, sim, as pessoas têm sim que ouvir conselhos, que alguns são maravilhosos, vêm pro bem, mas tem aqueles que é te impor a minha realidade, né? Então, que as pessoas saibam filtrar o que é bom do que não é. Inclusive, eu já vi, falando agora sobre gestações, já vi casos onde a mulher estava grávida e escondia a gravidez. Como é tratado isso no âmbito clínico? Como se vê isso no âmbito clínico? Possivelmente essa mulher ainda não conseguiu enfrentar isso, né? E alguma hora o bebê vai nascer, né? Então ainda ela não conseguiu. Vamos deixar de lado o julgamento. Uma mulher que faz isso está em sofrimento, tá? Tá sofrendo muito, porque assim é algo crescendo dentro de ti, um filho crescendo dentro de ti, tua barriga tá mudando, teus sentimentos estão mudando, teu seio tá ficando com leite. Não é fácil para ela. Muitas pessoas julgam, né? Apontam o dedo, mas vocês acham que uma pessoa que está bem emocionalmente faz isso? Não faz, tá? Então, possivelmente é uma gestação que ela ainda não está aceitando, que ela está com medo de se abrir e se sentindo sozinha, muitas vezes, sim. E, normalmente, quando acontece isso, né? Provavelmente é uma gravidez que não foi planejada, né? Com certeza. Não é provavelmente, é. Perfeito. Ariane, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no programa Algo a Mais e gostaria que você deixasse o seu contato para as pessoas que querem te procurar, inclusive para mamães de primeira viagem ou para quem já é mãe, para que possa te procurar. Pode deixar o contato. O pai, né? Por que não? O pai também, muito importante. Exato. Eu atendo no consultório em Nova Bassano, né? O meu telefone é 549966456661. Isso aí. Então, o pessoal que quiser te procurar, pode procurar. Tem alguma rede social, alguma coisa assim? Tenho, psicóloga Ariane da Minibassa, me procura no Facebook que tá lá. Ok. Show de bola. Ariane, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço o espaço. Imagina, estamos... A gente vê, né, que é uma coisa que acontece com quase todo mundo, né? Tanto para homens quanto para mulheres, porque exatamente existe a expressão estamos grávidos, né? Então não é só de um lado que acontece. E na segunda-feira que vem a gente vai voltar trazendo esses assuntos do quadro Bem-vinda Mamãe. Com certeza.
Então, pessoal, no próximo bloco, falando já na próxima entrevistada, nós teremos a arquiteta Chiara Pieta, que irá falar um pouquinho sobre a arquitetura para nós aqui no programa Algo a Mais. Então, fica ligadinho, na sequência a gente vem com mais entrevista aqui no Algo a Mais e na Conecta Mais Web TV, conectando você. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Una Idiomas e Intercâmbio. A Una traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. Muito bem, pessoal, a gente teve nosso primeiro bloco falando com a psicóloga Ariane, com o quadro Bem-vinda Mamãe. Gente, desculpa, eu chamei para semana que vem. Semana que vem a gente sabe, né, é carnaval, então a gente vai voltar com o programa na próxima semana. Mas a gente volta com o Bem-vinda Mamãe, bem-vindo papai, bem-vindo todo mundo. Bem-vindo filho. Filho, né? Isso, é. A gente fala sobre o planejamento, mas quando ele chega com tudo, né? Então, a gente primeiro quer agradecer os nossos apoiadores, né, Doug? Com certeza, agradecer o pessoal deixa eu pegar minha colinha aqui, Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. A Clínica Magras, que fica na rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata. O telefone é o 54 21 21 60 20. A Clínica Magras, então, para você que quiser um ponto de referência... Nossa Senhora! Um ponto de referência na rua aqui do Mercado Dia. Tem o Restaurante Delícias do Prata, logo depois do Restaurante Delícias do Prata. O pessoal fica todo mundo ansioso para vir aqui falar, e nós apresentadores aqui... A gente erra mais que o convidado que tá nervosíssimo. Com certeza. E também Movie Art Cinemas, um novo cinema aqui, novo cinema não, né? Um novo mundo do cinema bem pertinho de você, aqui em Nova Prata. Caso você queira conferir os filmes que estão em cartaz, adquirir o seu ingresso online, movieart.com.br, lá você confere tudo, sinopses, horários, valores, terças malucas, quartas malucas,
E é isso aí, cheio de Exatamente. novidade. Inclusive, sexta-feira a gente falou os filmes que estão em cartaz, não perca, que tá muito bom. Com certeza. Pessoal, eu queria dar um recadinho também para você que quer acompanhar todos os programas que acontecem aqui na Conecta Mais Web TV. Isso Para você mesmo. que perdeu algum programa, deixou passar, acabou se passando nas Esbalhou. datas, né? youtube.com/Conecta Mais Web TV, você pode acompanhar todos os programas que se passaram aqui na Conecta Mais Web TV. Qualquer programa que você perdeu e quer ver de novo, pode acessar o nosso canal do YouTube. A gente tem também o nosso Instagram, onde sempre temos um pouquinho dos bastidores, um pouquinho dos convidados que passarão aqui pelos nossos programas. Então fica ligadinho também no Instagram. Nós temos o nosso site e o nosso Facebook também. Então várias plataformas para que você Exatamente. possa acompanhar. Inclusive para você que está no Instagram, vai lá logo na sequência, você vai ver um history feito aqui pela nossa querida chefa Laura. Acho que é feed, hein? Vamos. Os dois. Os dois, então, aí, ó, vai ser as duas coisas. Já vai ter um spoiler de quem é a nossa próxima convidada. A gente tá fazendo aqui um remember, né, de como acessar todas as nossas plataformas e como ver o programa que você perdeu. Mas também, né, um spoilerzinho de quem a gente recebe agora. Quem é a nossa convidada, Mona? Então, agora a gente recebe a nossa querida arquiteta Chiara Pieta, ela que vai nos dar dicas de como aproveitar bem nosso espaço, dicas de arquitetura, de tendências, né? Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada, E fica obrigada pelo tranquila que convite. tá tudo certo. Tá tudo sobre. Como é que é? Tudo sob tranquilo. Chiara, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo A convite. Conecta Mais e ao Algo a Mais. Muito obrigada. Chiara, primeiro a gente vai pedir para te se apresentar para os nossos telespectadores. Quem é Chiara Pieta? Então, meu nome é Chiara Tedeschini Pieta, eu moro em Nova Bassano, tenho um escritório em Nova Bassano. Eu me formei pela faculdade em média em Passo Fundo. Logo em seguida já abri o escritório, isso já faz 3 anos. Iniciei trabalhando com outra arquiteta, Daniela Zausa. E hoje eu trabalho, tenho uma parceria junto com a Lunearte do Cúnico. E com as lojas Phantom, eu também faço os projetos para eles. Dos Cúnico, no caso. Dos Cúnico. Isso. Falando nisso, a pergunta que não quer calar. Tchau, tchau. Tem parentesco aí? Tem. Tem, né? Chiara, então, como eu consigo aproveitar bem o meu espaço? Eu comprei um apartamento, estou indo morar lá, seja sozinha ou com alguém. Comprei meu apartamento. Eu quero ter meu quarto, minha sala, minha cozinha. E hoje a gente vê que cada vez mais os apartamentos estão vindo São menores, né? Aham. Como Porque é como conseguir aproveitar. conciliar? Porque tem muita gente que é assim, não, eu quero closet, eu quero não sei É. o que, eu quero não sei o que, e o apartamento é um cubículo. Tem como Né? fazer tudo isso? A primeira dica é sempre planejar o ambiente, ter um ambiente planejado. Por quê? Porque a gente consegue adaptar o projeto às necessidades do cliente. Então, do que comprar um móvel pronto, que é uma medida padrão, planejando assim tu consegue adaptar tudo bem certinho conforme o cliente quer, conforme o cliente gosta, em questão de medidas, em questão de cores, tudo bem certinho. Então, antes de buscar um apartamento, pegar um arquiteto, fazer o planejamento do espaço para depois buscar algo de um tamanho adequado? Ou já dá para buscar um Depende, móvel? às vezes tu compra na planta e tu quer mudar alguma coisa, ele tá indo em construção, tu pode ter da questão de gesso, questão de revestimentos, toda essa parte. Ou se tu compra ele já pronto, a gente entra com o projeto de móveis daí, né? A gente já planeja antes de qualquer intervenção, antes de começar a comprar móveis e tal, a gente faz o projeto antes. Móvel sob medida, né? Isso. Exato. Tudo certinho, para caiba, né? Sim, porque hoje eu acho que a gente vê muito essa questão de apartamentos cada vez mais reduzidos, né? O espaço Sim, cada é vez cada mais vez menor. compacto. Existe uma explicação para isso? Na verdade, a demanda também, né? Muitas famílias, pessoas solteiras também, né? Querem independência. Então, uma questão do preço também, né? Tu comprar um espaço menor é mais barato do que tu comprar um espaço mais amplo, né? Falando na questão do preço, um espaço menor vai demandar mais móveis planejados. Mas eu acho que não chega a ser o contrário do valor, né? De utilizar um espaço maior com menor quantidade de móveis planejados. Não, porque tu tem o espaço, tu vai aproveitar esse espaço também. Tu vai acabar colocando algumas outras coisas e tal, então acho que não influencia tanto assim nessa questão.
E móveis sob medida e móveis comprados, cada um por si, existe muita diferença no valor? Sim. Porque o móvel padrão, o móvel modular, ele tem uma medida padrão mesmo. Então a fábrica está lá e está fazendo peças todas iguais, vai lá e monta. Já o sob medida é feito especialmente para ti. Certo. Tu consegue editar as medidas, tu tem uma flexibilidade nessa questão. Então é um serviço mais manual, é uma coisa mais trabalhosa, né? E no sob medida daí eu posso escolher também materiais ou fica a critério do... Não, tu pode escolher tudo. Muito bem. As cores desses móveis interferem muito, por exemplo, na vivência da pessoa. Eu digo assim, eu nunca vi um quarto vermelho, digamos assim. Por que isso? Na verdade, cores mais fortes, a gente acaba usando mais cozinha, sala. Até hoje uma tendência é cores na cozinha monocromáticas, por exemplo, toda a cozinha vermelha, toda a cozinha verde, para quem gosta, né? E já quarto, como é uma coisa mais que tu precisa de um descanso maior, tu precisa ter mais tranquilidade, então são usadas cores mais neutras, mais claras, né? E a questão das cores claras também, elas ampliam os espaços. Era isso que eu ia te perguntar. O restaurante Delícias, acho que foi, recentemente eles pintaram todo o espaço. Na primeira vez que eu entrei lá, ele era, acho que amarelo. Mas quando eu entrei depois que eles pintaram, parecia que eles tinham mudado tudo. Eu não tinha entendido o que tinha mudado. E eles só pintaram de branco. É a percepção que a gente tem do ambiente, né? Por que isso acontece? Porque as cores claras, elas refletem a luz. E as cores escuras, elas absorvem a luz. Então, é esse contraste que a gente engana o olho, sabe? Então, é verdade isso, pessoal. Pinta sua casa toda de branco. Mas pior que não precisa ser só branco. A gente tem vários tons. De branco, de bege, de cinzinhas. Cores claras, sempre amplio. Mas não precisa ser só o branco. O branco, sim. Mas foi um exemplo. Cores claras, então, pessoal. Pintem sua casa de cores claras que ela vai ficar enorme. Por mais que ela seja um cubículo. Principalmente apartamentos, né? E os espelhos também. Espelhos, não espelhos pequenos, tem que ser espelhos maiores. Eles ampliam o espaço. Ela também dá essa percepção para o olho de ambiente maior, de duplicado. Muito se fala em iluminação também, nessas questões de cozinha, de quarto, de ambiente de serviço. Existe diferença em tonalidade de iluminação? Sim. E para que serve? Na verdade, a iluminação da cozinha, da área de serviço, de um escritório, elas têm que ser uma cor mais branca, para a gente ter melhor percepção de tudo que está se fazendo. Já as salas, os quartos, eles podem ser um tom mais amarelado, por causa que ele traz mais aconchego, um pouco mais de paz, mais calmaria. É essa a diferença. Existe uma questão científica por trás disso tudo, dessas tonalidades de luz? Sim, sim. Tem vários estudos e tal. Hoje, até hoje a gente tem uma gama muito maior, consegue chegar as tonalidades das cores muito mais altas do que a gente tinha antigamente, né? Com as lâmpadas de LED, é muito mais fácil. E tu falaste, né, de usar as cores mais brancas, claras, assim, na cozinha, até porque tu não vai usar uma faca no quarto, né? Tem que cuidar pra não cortar o dedo fora. Depende da situação, da ocasião. Mas, vamos falar de cozinhar. Não, mano, tô falando. Na área de serviço, cuidar pra não enrolar um braço junto, deixar o tanque, já pensou? Kiara, assim como teve uma onda de containers, inclusive eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, por que existiu essa onda de containers? Por que as pessoas utilizaram muito isso? Na verdade, era em função das construções mesmas, né? Os containers, tu não tem toda essa parte de construção, de entulho, de obra e tal. Tu tem o container lá parado e tu coloca ele aqui, e só adapta ele conforme as suas necessidades, né? Essa foi a principal razão dele fazer tanto sucesso, porque ele está lá parado, tu adapta ele e tu já tem a construção. Mais rápido, desempenho, nessa questão. Né? Agora tem muita questão de loft, que eu acho que é justamente o que a gente vinha falando, de saber aproveitar um pequeno espaço e transformar algo em conjugado, que se chama? Não sei. Isso, ambientes integrados. Os lofts. Na verdade, o loft, ele
surgiu nas décadas de entre 60 e 70 nos Estados Unidos. E, na verdade, a gente julga ele como pequeno, mas, na verdade, ele seria um ambiente grande. Lá nos Estados Unidos, em Nova York, ele eram ambientes industriais e comerciais abandonados que ficaram no centro da cidade. Então, eles adaptaram esses espaços para moradias. Só que ele era assim, eram espaços grandes e sem divisórias, tantas divisórias. Por exemplo, tinha a cozinha, tu tinha a sala, tu tinha o quarto. Como eles tinham os pés direitos muito altos, eles usavam os mezaninos. Então, tu tem um segundo andar dentro do teu espaço. Bacana. E loft e kitnet são parecidas? Qual a diferença? Não. O loft, ele é amplo, grande. E a kitnet, daí também tem um espaço tudo junto, todos juntos, por exemplo, a sala, a cozinha e o quarto. Porém, ele é um espaço bem reduzido. Eles são, se não me engano, até 50 metros quadrados é considerado uma kitnet. Daí, o sofá vira cama. Isto. Assim. Nós estávamos falando dos containers também, que foi uma explosão, né? Isso. Tem alguma explosão que está ocorrendo agora? Na verdade, acho que isso a gente pode falar na questão geral de sustentabilidade, tá? Pensar em construções que tenham mais desempenho e menos impacto para o meio ambiente. O que a gente pode fazer no próximo prédio que vai impactar menos no ambiente? Por exemplo, telhado verde, geração de energia fotovoltaica, aquecimento da água daqui a pouco com o próprio sol. Existe bastante disso acontecendo já hoje em dia nas novas moradias, nos novos prédios, enfim. Prédios ainda é um pouquinho mais complicado aqui para nós no Brasil. Fora, no exterior, já sim. Mas aqui em residências o pessoal está começando a reutilizar água da chuva também, né? Tem todo mundo. Até porque, por exemplo, lá na Polônia eu sei que tem muita questão da calefação, né? Por causa que é muito frio. Então, lá é meio que obrigatório tu ter. Senão tu nem sobrevive pelas baixas temperaturas que tem. Cito a Polônia porque tem o conhecimento de lá. Mas todos os países norte-americanos devem ter essa questão de calefação em casa e tudo mais, né? É muito mais frio, né? Não tem como. Sim, exato. Tu não ter. Aqui ainda dá pra sobreviver. O frio não é tão frio, mas o calor é bem calor. Mas, por exemplo, se tu tem uma energia fotovoltaica, que daí é a geração de energia da tua própria casa, com placas solares, o teu ar-condicionado vai estar funcionando, mas tu vai estar gerando a tua própria energia, né? Tu não vai estar dependendo da concessionária de energia. Existe, então, uma arquitetura sustentável, né? Sim, que é tudo feito um estudo de impacto, de desempenho, toda essa questão geral da obra. E não só dos resultados dela, mas da forma que ela é construída também. E ela vem há muito tempo ou ela está sendo debatida mais agora? Porque eu percebo que muito da sustentabilidade vem de uns 5, 6 anos para cá, né? Isso. Na verdade, surgiu por volta de 1980 e 1990, que começou a surgir essa história de sustentabilidade, de aproveitamento de materiais. E agora que ela começou realmente a ser mais debatida, né? Mais falada. Bom, né? Isso. A gente tem que pensar nas próximas gerações, né? Então, é uma forma da gente contribuir, né? Com certeza. A gente vê muito hoje em dia a reutilização de materiais de demolição, digamos assim. Isso é uma tendência? Acredito que sim. E ainda está em alta? Sim, tudo que a gente pode reutilizar, eu acho que é válido, né? Até a questão de pallets, né? É uma coisa Exato, era uma questão que eu ia te pedir agora. E o que a gente pode fazer de pallets? Ali a gente tem algumas imagens, dos Nossa, pallets é uma infinidade. sendo Claro que vai muito do gosto também, né, das pessoas. Sofás, camas, mesas, sofás e mesas, tanto ambientes externos, ambientes internos, adegas, painéis, nichos, prateleiras. É muita coisa. Bastante. Não é todos os pallets que podem ser utilizados, tá? Tem alguns que eles são tratados com pesticidas e tal, então tem que ter esse cuidado, né? Então tem essa questão que não é qualquer um que pode ser utilizado. Isso, E daí como que eu vou saber? Porque aqui a gente tem muito aquilo do, eu tenho um pallet lá em casa, vou juntar aqui um prego, um martelo, faço eu mesmo, ou um pneu, sento em cima, é isso aí. A grande maioria, eles têm um adesivo, eles são marcados. Aqueles que é, tipo, feito com um processo, não sei se é natural o nome, mas enfim, um processo que tu pode reutilizar. E esses que são com pesticida, que daí, porque às vezes eles trazem as pesticidas e às vezes eles são tratados com a pesticida. Então, normalmente eles são marcados. Bom. Muito se fala que era na questão de o quarto precisa pegar mais sol do que os outros ambientes da casa. Por que isso
é definido assim? O que isso causa de impacto? Por que é preciso ser assim? É preciso? Sim, mas na verdade a gente sempre valoriza os ambientes, a sala, né, que é o ambiente social, e o quarto, que é o teu lugar íntimo, né? Então, tudo em questão, vamos dizer, como das roupas, toda a ventilação, a cama, o sofá, os tecidos, tudo isso, tipo, é levado em consideração. Já a cozinha, a área de serviço, claro que também precisa ter uma boa ventilação, porém ela não é tão necessária quanto nos outros ambientes, né? E falando em ambientes, como a gente faz para harmonizar todos esses ambientes que tem? Esses, como tu falar, esses ambientes integrados, né? Como que a gente fala faz? Em loft, em estúdio, como harmonizar tudo isso? Porque vai ter lá um quarto junto com uma geladeira, com uma... Um fogão do lado, aí tu frita, cai no travesseiro. Eu morava num lugar assim, só que eu não sabia harmonizar. Como harmonizar todo esse... É tudo em um, digamos assim. Na verdade, hoje é muito pelo gosto das pessoas, sabe? Se tu gosta de cores mais fortes, a gente pode trabalhar com cores mais fortes. Por exemplo, uma cozinha colorida, ou alguma coisa assim, tipo, detalhes mais coloridos. Já outra forma, tem muita gente que gosta mais de tom sobre tom. Tem até aí uma questão onde tem o computador aparecendo na tela embaixo da cama. Isso. Isso acho que não é uma coisa que se aplica exatamente aqui para nós, né? Mas tu consegue ter um trabalho legal, aproveitar esse espaço para duas coisas, né? Olha aí, ó, mais escrivaninhas, algumas imagens. tipo, tu usa a escrivaninha com a cama, ou daqui a pouco tu quer separar, que tu não quer pôr uma parede, mas tu quer separar a cozinha e a sala, por exemplo, coloca alguma estante vazada, daí tu aproveita a parte como uma parte da frente como uma bancada, tipo, tem esses quesitos, Muito se tem de... Agora, inclusive, já são vendidas aquelas camas que tu puxa debaixo e é outra cama, né? Isso, é bicama. Isso, justamente porque, tem um espaço assim embaixo da minha cama. Eu me escondia lá quando era criança, acho que dá pra botar. A gente tem gavetas e tem as camas baú também. Isso, verdade. E daí, claro, as camas baú não são tão práticas, mas tu não vai guardar coisas que tu vai usar dia a dia, né? Tu vai pôr coisas que tu vai precisar de vez em quando, De vez em quando. E é uma forma que tu tem um espaço perdido, né? Tem alguma dica que tu pode dar para esse pessoal que tem um estúdio, que tem um loft, para que consiga fazer com que esses ambientes conversem mais? Na verdade, acho que mais é essa questão, integrar os espaços, sabe? Tu ter os espaços mais separados, mas ao mesmo tempo tu tem uma integração deles. Tu tem um móvel que tu separa e ao mesmo tempo tu tá com ele vazado. Questão de iluminação, por exemplo, num caso desses, que tipo de iluminação a gente usa sabendo que a gente tem a cozinha e o quarto junto? A gente vai utilizar uma iluminação mais quente, uma iluminação mais fria? Ou tem que ter as duas? Teria que ter os dois casos, na verdade, né? Se tu vai, por exemplo, tu vai deitar com uma luz forte, tu não vai conseguir descansar, tu vai estar mais ativo, né? Mais acordado. Já pra cozinha, tu precisa de uma luz mais clara, né? Pra não cortar o dedo. Isso. Então, a gente tem as lâmpadas de LED que tu consegue ter transformar elas de uma luz clara para uma luz mais amarela. Então, daqui a pouco fazer uma jogada assim, ou trabalha com lâmpadas um pouco diferentes, alguma coisa mais focal, alguma coisa mais geral. Tem que dar um jeitinho, né? Tu vai conseguindo de alguma forma. Tem muitas formas, né? Tem bastante. Várias formas. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, a gente vai novamente para o intervalo e na sequência a gente volta falando um pouquinho mais sobre arquitetura. Eu vou pedir para você, inclusive, que tem sua pergunta, sua sugestão para mandar, pode mandar na nossa live no Facebook, no nosso WhatsApp, na nossa live no YouTube. Vai ser um prazer responder essas perguntas aqui para você. Fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV. Conectando você. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br.
Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Una Idiomas e Intercâmbio. A Una traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. É isso aí, pessoal. A gente volta para falar sobre essas dicas de arquitetura que estão show de bola. Para quem tá se mudando, quem sabe, né, e tá indo de um ambiente mais amplo para um pouco menor ou vice-versa, né? Porque vai saber, às vezes eu tenho lá os meus móveis planejados para um ambiente um pouco menor e aí eu vou para um espaço mais amplo. Como que eu faço com esses móveis que eu planejei? Muita coisa a gente pode aproveitar, dependendo, né, assim, questões gerais. Algumas, infelizmente, não vai dar para aproveitar, né, porque como ele foi feito especialmente para aquele tamanho, para aquela medida, mas em geral a gente consegue dar uma adaptada, questão de armários, daqui a pouco a gente pega as prateleiras, os nichos, e consegue dar um jeitinho de aproveitar. Que era talvez vantagem deixar os móveis no apartamento ou na casa antiga e comprar novos? Questão de custo-benefício. Se tu conseguir vender eles por de uma forma que vale a pena, eu acho que sim. Porque como aquele móvel foi feito pra lá, daqui a pouco tu vai ter que dar um jeitinho de adaptar ele em outro ambiente, né? E talvez até quem tá indo morar naquele local prefere e tu tem planejado. E o planejado, ele é bonito, né? Meu Deus, ele é... Então, foi planejado para aquele local. Isso, para aquele ambiente. Né? Inclusive, se fala muito nessa questão de morar de aluguel. Tem muitas pessoas que moram de aluguel. E aí a pessoa não quer investir muito. Que dica tu pode dar para as pessoas aproveitar materiais porque, enfim, se a pessoa mora de aluguel, eu creio que não vai fazer um móvel planejado, né? Não compensa, né? Não. Só que aí que tá, como unir o útil ao agradável? Fazer com que os móveis que não foram planejados se encaixem melhor naquele ambiente que não é teu e aí tu não vai poder planejar. Bom, na verdade, a gente tem que tentar dar um jeito nosso. Algo que fique bom para os nossos olhos, né? Porque quando eu morava em Passo Fundo, eu não tinha um ambiente tão grande. E não tinha os móveis, enfim, foram todos comprados e não foi pensado um com o outro. A gente pensou mais espaços específicos, cozinha, sala. Tanto que no começo a gente tinha uma beliche, eu terminei com uma cama de casal e um guarda-roupa que se eu abria a porta, batia na cama. Mas hoje em dia, os móveis planejados, a gente tem também a questão de portas de corê, né? Tu não tem um espaço de abrir a porta, então tu ganha um espacinho aí. Ganha, né? com certeza. A pessoa pode contar com o auxílio de um arquiteto para fazer a montagem desses espaços de aluguel e que não... Pode. Daí a gente vai trabalhar em cima de projetos de armários, de móveis prontos ou modulados, né? Daí... Existe a questão dos modulados hoje em dia também. Então... Sim. Por exemplo, a gente tem um módulo e a gente vai, tipo, um quebra-cabeça. A gente monta o ambiente, o quarto, como exemplo, um quarto, para ti, adaptando esses módulos, jogando esses módulos de uma forma que fique bom para a tua necessidade, para o teu ambiente. E é também um trabalho de reorganizar o que já se tem? Pode ser, assim, dependendo
de como está, do que é, também. Dá pra Porque ter às esse vezes a trabalho. gente, sei lá, muda o lado da cama, já muda o espaço, né? Tu já consegue ter um aproveitamento melhor. Exatamente. Kiara, falando em decorações, existem decorações específicas para cada lugar ou eu posso, por exemplo, lá no meu quarto ter uma planta tipo essa? Existem decorações específicas para cada local? Para quarto, para cozinha, para sala de estar, para sala de jantar? As decorações são específicas? Sim e não. Que a gente adapta tudo conforme a gente quer. Então, dizer, não, a gente tem que ter uma planta lá na sala. Mas eu não gosto de planta na sala. Então, tipo, né? Então, Vou colocar essa planta na minha cozinha. isso. Até a questão de planta é uma coisa bastante de árvores, de plantinhas, de flores naturais, né? Uma questão que também está se usando bastante. Mas assim, tipo, no geral, quarto a gente mantém coisas mais porta-retrato, alguma questão de, sei lá, vasinhos de flor, alguma estatueta, nesse sentido. Mas uma coisa mais íntima, né? Como o quarto é teu, é tu que vai estar usando, são coisas mais íntimas. Cozinhas, também da mesma forma, plantinhas, suculentas, vasinhos de flor, decoração com potes de comida, com café, com temperos, nesse sentido mais relativo a alimentos mesmo. É porque os próprios temperos, eles são uma decoração muito linda. Eu acho a coisa mais linda quando eu chego na casa de alguém tem lá um monte de pote de tempero, assim, E é em prático cima. para usar também, É, né? com Tu certeza. enxerga, tu vai lá e tu usa. Tu pega, tá decorando, tá sendo útil e tu vai utilizar aquilo lá em algum lugar e tá no lugar certo. Exatamente. Com relação à mudança de ambientes, por exemplo, nós falávamos do pessoal que mora de aluguel. A utilização, ao invés de pintar determinada parede, a utilização de papel de parede é válida? Está bem alta hoje. Como é que funciona essa questão de papel de parede? Porque eu já vi até muitos casos onde é fabricado. Isso existe? Como é que funciona? Sim, papel de parede é uma forma fácil e prática, né, da gente mudar o ambiente. Daqui a pouco, pintar a parede é muito mais complicado. Tu coloca o papel de parede e está resolvido, né? Tu muda todo o teu ambiente. Mas não só como papel de parede, a gente tem os adesivos também de parede, que são mais específicos. Inclusive, a gente está vendo na tela. Ai, aí. que lindo. Isso, eles são... tu pode comprar, tem uma infinidade, tem alguns lugares que tu pode mandar fazer conforme tu quer o adesivo também. E ele é prático, fácil, rápido, né, de tirar. E deu algum problema, se tu quer trocar, tu tira ele com maior facilidade também, né? O custo deles é um custo elevado ou é um custo mais barato do que pintar a parede? Na verdade, não sei bem certinho, mas acredito que sim, que ele é mais... Depende se tu compra ele pronto, né? Daqui a pouco tu pesquisa e tu compra, ou se tu manda fazer. Tem alguns lugares que tu consegue adaptar ele, tu consegue fazer ele bem certinho da forma que tu quer, E né? do tamanho que tu precisa, Isso, né? Vai comprar um tamanho de mundo lá e não cabe depois da minha porta. Sobre quartos infantis. A gente falou muito, né, dos bebês. Exato, falamos tanto no início do programa sobre as questões de gravidez e tudo mais. Quarto infantil, tu acha que é necessário... Porque o que acontece? A criança vai crescendo conforme o tempo vai passando. Pode-se utilizar um quarto planejado ou tu recomenda que seja utilizado um quarto mais básico, modular, talvez? O que tu indica para essas pessoas? Na verdade, tem que ver a necessidade da família. Por exemplo, a gente consegue planejar um quarto em que hoje ele sirva para o bebê, né? Consegue adaptar as coisas para o bebê e ele vai usando conforme ele vai crescendo, ele vai usando da mesma forma. Por exemplo, a escrivaninha, a gente faz a escrivaninha, hoje pode ser o trocador, aí depois vira a escrivaninha. Porém, tem uma linha que fala tipo, que as crianças têm que ter autonomia também nos quartos, né? E a gente tem algumas formas de quarto que é tipo tudo baixinho para as crianças. Esse formato a gente não consegue adaptar para quando a criança ficar maior e quando começar a virar adolescente, enfim, Inclusive, nós temos alguns modelos de quarto de infantil passando na tela. Uma casinha de boneca, parece. Isso, ali a gente trabalha com a cabeceira em MDF, né? Então, a gente consegue fazer em formatos de casinha, de nuvem, de montanha, um trabalho diferente, né? Isso, conforme o tempo vai passando, é necessário trocar isso, então, depois. Porque, tipo, esses modelos, eles são feitos para as crianças menores, né?
Daqui a pouco, enquanto ela é criança, realmente tu consegue adaptar, mas quando começa a virar adolescente, jovem, daí já não vai mais, né, se enquadrar. Por exemplo, daqui a pouco o armário, sim, a gente faz um armário grande, espaçoso, que se adapta desde que é bebê até que vira adolescente. Porém, no geral, as decorações e tal, tem que ir alterando, né, conforme precisando. Quando a gente até comentou bastante sobre o kitnet, sobre o loft, e quando chega uma criança, tem como a gente fazer com que tudo aquilo se transforme em algo que consiga recepcionar uma criança, consiga recepcionar novos moradores, ou a gente já tem que se planejar em partir para algo maior? Enfim, dentro da área da arquitetura, conseguimos reorganizar esses espaços? Então, conseguir, tu consegue. Porém, tu não vai ter privacidade, tu vai estar cozinhando com o bebê ali pertinho, né? Então, tu vai ter toda essa questão de Talvez odores, acontecer algum acidente, alguma coisa. Isso. A gente consegue adaptar. Daqui a pouco, botar paredes e separar ambientes, realmente não tem como. O ideal é partir para outro, né, para outro apartamento, procurar outra moradia e tal. Mas de alguma forma a gente tenta adaptar, se realmente for necessário. Se os clientes não têm como realmente sair e trocar, a gente tenta de alguma forma dar um jeitinho, né? É isso aí. E tem muita questão também de, não sei se ainda existe essa questão das portas serem divisas, sabe? Aquelas portas corrediças. De correr? Aquelas que viram tudo uma... Sanfonada? Isso. Camarão. Isso. Ainda tem como dividir espaços com aquela porta? Que espaço, tu diria assim? Por exemplo, eu quero dividir essa sala aqui, para lá vai ser um quarto. Seria uma opção, talvez, colocar uma porta para fazer essa divisa? Sim, é uma forma que a gente consegue de divisão, né? Sim, dá para adaptar, sim. O que nós temos hoje em dia forte na parte de arquitetura, de acabamentos, o que vem de tendência hoje em dia, o que está em alta? Revestimentos ecológicos. Mas quando a gente fala em revestimento ecológico, a gente não pode simplesmente pensar, esse revestimento foi feito com material reciclável. A gente tem que saber teria que saber como é que foi feita a fabricação desse material. Daqui a pouco todo o processo para poder aproveitar ele é muito mais poluente do que um material que não é reciclável, né? Mas a gente tem uma infinidade, pisos laminados de PVC, 100% reciclável, revestimentos cimentícios, que daí eles trabalham tanto na espessura dos materiais quanto no reaproveitamento das sobras, ladrilhos hidráulicos, porcelanatos, pisos drenantes. Muitos tipos que hoje em dia existem, né? É uma infinidade. Claro que nem tudo chegou aqui para nós ainda, né? Muitas coisas estão ainda em estudo, estão vendo se realmente compensa produzir. Mas acho que isso é uma tendência, sabe? Essa parte de sustentabilidade. E existe alguma cor que está vindo agora que vários clientes têm pedido? Eu quero a minha casa dessa cor aqui, meu quarto eu quero essa cor. Tem alguma cor que é tendência, alguma cor que está em alta? Tem a Pantone, que na verdade... Que cor é Pantone? Na verdade, Pantone é uma empresa que gera padronização das cores. Certo. E lança tendências. Todo ano ela lança uma tendência. Agora, esse ano é um azul escuro. Ai, que legal. Ela tem até um nome, né? Mas, enfim, não me lembro. Mas azul escuro. É um azul escuro. Muita gente gosta de adaptar os projetos e ter, daqui a pouco, tu puxa essa cor, né, para o ambiente. Mas é muito realmente gosto, sabe? Da pessoa, eu quero alguma coisa colorida, porém eu quero um detalhe. O móvel, em geral, eu quero uma cor clara, com um contorno escuro. E daí tu trabalha com a decoração colorida. Né? Tu quer trocar, tu enjoa, é mais fácil, né? Conseguir nós dar temos, inclusive, aí alguma coisa em tom de azul também, né? Isso. Esse material é o laca daí. Laca. Que também, isso. Que, na verdade, é uma pintura também no MDF, né? E daí a gente tem o alto brilho, que é essas mais brilhantes, e a semi-fosca, e a fosca. E o vidro também. E tem vários tipos de vidros que são usados em móveis. Vidro ainda é bastante utilizado? Sim. Para quartos, portas de armários, que tem diversos tipos, né? E cozinhas, principalmente. Salas também, mas, assim, basicamente mais em quartos e cozinhas.
Mesa de vidro ainda tem seu charme? Tem quem gosta, tem quem não gosta, né? Mas eu acho que tem. Chiara, deixa eu te pedir. A pessoa fez um projeto, por exemplo, e o que acontece? Os móveis planejados vão ficar lá por muito tempo. Só que as tendências vão passando. Existe como nós revitalizarmos esses móveis, trazer uma cara nova para esses móveis? Ou é vantagem fazer a substituição deles se a pessoa quer fazer com que aquele ambiente se torne moderno novamente? O que dá para fazer? Para te modernizar o móvel, depende. Por exemplo, vamos tentar trocar a portinha, a parte principal, assim, umas portinhas, tá, de abrir, vamos colocar decorê. Tem que ver tudo se o móvel permite isso, né? Se quiser realmente renovar o espaço, seria o ideal trocar substituir tudo, até em função das cores, né? Que as cores estão sempre todo ano entram novas cores e saem cores antigas, né? Que não fizeram tanto sucesso. Não existe nada padrão. Por exemplo, eu em 2020 vou comprar esse material. Não, digamos, lá em 2015 eu comprei, fiz toda a parte dos móveis sob medida, e aí optei, tipo, preto e branco, sei lá. Em 2020, preto e branco, não sei se é uma tendência ou não, mas é uma cor que é preto e branco, entendeu? Não tem... Existe um padrão, quem sabe, que a pessoa possa optar, que seja algo que dure por mais tempo, talvez. Na verdade, um tom que nunca sai de moda é o amadeirado. Ele já vem há muitos anos, né? E tá sempre aí. Escuro, claro, daí depende de como a pessoa gosta. Agora, a questão de cores é bem relativa mesmo. Gosto pessoal, e porque tipo, todo ano tá mudando, tá vindo coisas novas, né? Então, a questão de cores é bem tranquilo, assim. Tu consegue hoje adaptar bem tranquilo. Mas, no geral, os amadeirados, né? E hoje está se usando bastante cores sólidas também. Cinzas, beges, nudes, cores sólidas, assim, sem um amadeirado, sem um outro trabalho, sabe? Também tá em alta. Isso. Exato. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo comercial. Vamos fazer uma palavra dos nossos apoiadores e, na sequência, a gente volta com mais programa Algo a Mais aqui na Conecta Mais Web TV. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, Live the World Otherwise.
Muito bem, pessoal, a gente volta agora pro Algo a Mais e não do Do Algo a Mais. não, né? Agora o programa virou comercial. Isso. Primeiro a gente quer agradecer os nossos apoiadores. Vamos lá. Clínica certeza. Magras, Doug. Clínica Magras, nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. A Clínica Magras, que fica na Rua Flores da Cunha, 564, aqui na Rua do Mercado Dia, logo para baixo do restaurante Delícias do Prata. E para você que quer o telefone é o 21 21 60 20, Clínica Magras em Nova Prata. E, Mona, o que nós vamos falar agora? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Não, primeiro a gente vai agradecer a nossa convidada, né? Isso, mas é. E aí a gente vai inclusive, os convidar... nossos... Exatamente, a gente vai convidar para que ela esteja conosco aqui para assistir os trailers dos filmes que estão no Movie Art Cinemas. Chiara, muito obrigada por ter vindo falar conosco sobre essas dicas, que inclusive quem está se mudando, quem está cansado de ver aquela parede lá, que não sei o que eu faço com essa parede, mas me incomoda. Tem muita gente assim, né? Tem. Essa parede aqui me incomoda, não sei o que eu quero fazer com ela, mas eu quero fazer alguma coisa. A arquiteta Chama a pode Chiara. entrar É isso aí. nessa questão de planejar tudo, fazer com que certeza. fique mais Estamos organizado. aí para isso. Chiara, então, você pode olhar para aquela câmera lá e deixar o seu contato, quem quiser lhe buscar, telefone, endereço, redes sociais. Então, tem as redes sociais, Instagram e Facebook, Chiara Pietra Arquitetura. Meu número de telefone e de WhatsApp é 999945250. E tem um escritório em Nova Bassano, na Rua Carlos Gomes, número 15, sala 203. Também podem me encontrar. Muito Perfeito. bem. É a Chiara também, que o pessoal pode te encontrar até pelo Cúnico lá também, pelos Pode, Cúnico, né? claro. Pode, com certeza. Isso aí. Que é a Lunearte. Lunearte. Inclusive, está nos patrocinadores aqui desse programa, para você que não viu, também pode encontrar nas redes sociais Lunearte e vai poder encontrar também. Isso aí. Então, agora sim, a gente vai falar para você lembrar. Hoje é segunda, né? Então, nessa semana tem várias programações diferenciadas, né? Que é a semana que antecede o carnaval. Na sexta-feira já começa com tudo. Com certeza. Inclusive, Então, nós vamos trazer o pessoal aqui para falar Claro. dos carnavais da região, né? Então, para você que quer acalmar um pouco os ânimos nesse começo de semana, a gente tem 3 opções de filmes para você no Movie Art Cinema. Primeiro, a gente tem Um Espião Animal, que será exibido nos dias 15, 18 e 19, às 12 horas, ao meio-dia, que é um horário especial, né, que esse filme está sendo exibido, até porque Exato. o cinema ele vem a parte da tarde. Então, se você quer acompanhar Um Espião Animal, nos dias 18 e 19, né, às 12 horas. Confere só esse trailer. Tá na hora de me apresentar. Lance Sterling. Só uns 80 gramas de pressão no nervo vago e olha só. Que gracinha. Nananeném. Da Blue Sky Studios. Lance Sterling, um espião lendário que está sempre vestido para impressionar. Walter Beckett se formou no MIT aos 15 anos e trabalha no Laboratório Tecnológico de Inovações. Tenho tantos equipamentos para testar em campo. Por exemplo, o abraço inflável. É um dispositivo de proteção pessoal que eu desenvolvi. Eu nunca tinha visto tanto desperdício de dinheiro público. Esse é seu próximo objetivo. Nenhum agente consegue se aproximar. Eu tenho uma coisa que talvez ajude. O nome é disfarce biodinâmico. Imagina se eu fizesse você desaparecer. Aí, Lance, olha pra mim. Olhar pra você, eu vejo meu traseiro e a sua cara ao mesmo tempo. Isso é tão maneiro. Em breve. Sendo pombo, você vai ser um espião melhor ainda. Tem pombo pra todo lado e ninguém repara neles. Aliás, os pombos veem tudo em câmera lenta. Que demais! Mas alguém aí viu um pombo? E pombos voam até 148 km por hora. Não me joga do telhado! Ele pega o jeito. Eles estão voando para salvar o mundo. Vamos lá, Kimura. Sterling. A coisa vai ficar feia. Tá na hora da sonequinha.
saudade das minhas mãos. Um espião animal. Temos habilidades diferentes. Por isso somos uma dupla tão boa. Walter, não aperta muito. O que acontece no submarino? Fica no submarino. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. 23 de janeiro nos cinemas. É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro trailer que a gente tem do cinema aqui de Nova Prata. E o segundo é um filme muito aguardado por todos os críticos e pelo público nerd e geek, inclusive, que é o filme Sonic, que está em cartaz às 14 e às 18 horas. Confira o trailer aí. A segunda. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Quem tá aí? Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Bom dia, camarada do campo. Você tem 5 segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Viagem de carro. Uhul! Não pode ser verdade. Ai, meu Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. É, tinha razão. Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Vamos dar um tempo aqui. E o que a gente faz agora? Uou! Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? É, tá na hora. Vocês acham que podem fugir de mim? Oh, isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Toma! Você vai morrer. Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o boom! Como que você não morreu? Eu não faço ideia. Por que arriscaria sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo. Vida boa. Este é o meu poder. Era proibido virar à esquerda. E eu vou usar para proteger os meus amigos. Por essa você não esperava, né? Blá, 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 blá. Avisa se quiser ir pro segundo round com o azulzinho aqui. E aí? Você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei porquê. Para! Ai, que nojo. A gente vinha discutindo se o Sonic pegava anéis ou se era moedas. Você é o anéis, que em 2020 apareceu ali com 2 anéis tirando. Então, tirou nossa dúvida. Então, pessoal, o último... Sobrou pra mim esse filme. O último filme é o Aves de Rapina. Mas que todo mundo tá conhecendo ali por Aves de Roupinha, né? Então vamos lá, com a Arlequina. Esse filme você consegue encontrar no Movie Art Cinemas às 16 e às 20 horas, dublado, exceto dias 15, 17 e 19, que daí são filmes legendados nessas sessões. Confere aí o trailer. Você sabe o que é um arlequim? A função do arlequim é servir. Ele não é nada sem um mestre. E ninguém tá nem aí pra quem somos, além disso. O Coringa e eu terminamos. Eu queria um novo começo. Mas só que eu não era a única mulher em Gotham buscando emancipação. Notícia espetacular! A senhorita Arlequina pertence a mim. E quem são vocês? É o seguinte, Arlequina. Você precisa de mim! Ele tá atrás de todas nós agora. Nenhuma de nós vai conseguir sair daqui. Só trabalhando juntas. Com você. Só pode ser brincadeira.
Divertido, né? Tipo festa do pijama. Vamos pedir pizza? Fazendo os coquetéis. Arlequina, foco. Ok. É de mim que eles deviam ter medo. Não de você. Não do Sr. Coringa. Porque eu sou a Harley doida Quena. Quem tá se divertindo? Preparem-se, garotas. Aquela menina maluca. Nunca chame uma mulher de menina. Até aceito garota, moça e às vezes vaca. Vaca? Do que você tá Já falando? dispara pra mim. É isso aí, pessoal. São 3 filmaços que você pode conferir no Movie Art Cinemas aqui em Nova Prata, no calçadão ali, né? Na Rua da praça. Não, o quê? Rua da Praia, que o pessoal comenta aqui. Rua da Praia. Show de bola. Pessoal, a gente fica por aqui com o nosso programa, mas lembrando que amanhã, das 10 ao meio-dia, a gente vai estar recebendo a Kátia Maldaner e em seguida a Karine Zucconelli para dar algumas dicas de moda, algumas tendências para você que está querendo se atualizar nesse mundo, né, Doug? Exatamente. Pessoal, então a gente fica por aqui, agradece muito a sua participação, a sua companhia aqui conosco. Pode mandar suas sugestões de programa, o que você gostaria que tivesse aqui no nosso programa, que na medida do possível a gente vai chamando os profissionais e vai tendo eles aqui para falar um pouquinho conosco e com você principalmente. Então a gente fica por aqui, deixa um forte abraço e até amanhã, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.